Opa. Muitíssimo bom dia, sejam muito bem-vindos. A live começando agora, nessa sexta-feira, 8h30 da manhã, dia 25 de novembro de 2022. Ou boa tarde pro Rodri. Não, ainda é bom dia, né? Ainda são 11h30 aí. Eu vou com 2 Ads, acontece. Oi, meu chapa. Oi, meu chapa Rodri, bem-vindo. Então, a live da MiHoYo só vai começar às 9 horas, daqui a meia hora mais ou menos. Até lá, tava pensando em farmar um pouquinho na minha conta, né? Gastar resina com artefatos, coisa que eu não faço. Tipo, eu diria que eu não faço tem muito tempo, mas eu não faço em live tem muito tempo, porque eu andei farmando um pouquinho. Ainda tenho 1119, gastei um tanto. Normalmente tô sempre no limite. Mas ó, tem uns artefatos novos, falta tirar potencial deles. Preguiça. Enfim. Como vocês viram, minha resina já tá gasta. Deixa eu abrir aqui o canal do Genshin. Impact. Será que aparece? Não sei se vai aparecer. Depois a MiHoYo, será que aparece? Eu só fiz isso uma vez. MiHoYo deve... Não, isso aqui não é MiHoYo. Não, não é MiHoYo. Tá, depois eu olho certinho quando abrir. Ah, tem no Twitter, né? Vou fazer isso daqui. O web evento tá dando 120 gemas. Postei lá no canal. Inclusive, deixa eu desejar um bom dia a todos que chegaram. Bom dia, Floco, primeiro do dia. Bom dia, Fubuki. Bom dia, Luiz R456. Bom dia, Rodri. Bom dia, esses caras, meu filho. Bom dia, cadê que mais? Domo. E é isso aí. A net da escola tá tão ruim que tô tendo que usar VPN, meu Deus. Tomar café é essencial pra vida. Não sei, né? Há divergências. Eu não considero essencial, não. Mas isso sou eu falando. Se funcionar pra vocês, tá bom. Desde que sejam saudáveis. Vou pegar aqui o link da live. Esse aqui. Obrigado pelo follow, Tarô 8D. Seja muito bem-vindo. Ou bem-vindo, bem-vindo. Se precisar de ajuda em algo no Genshin, é só falar. Essa live aqui de agora vai ser mais curtinha só pra conferir mesmo o programa especial. Minha live normalmente é às 3 da tarde, horário de Brasília. Mas hoje vai ser Homem-Aranha Miles Morales. Sim, não vai ser o Amazing Spider-Man. O Sobre pediu pra trocar o jogo e eu achei, pode ser, tá no hype, vamos lá também. E bom que a gente confere o jogo novo, ao invés de continuar o antigo. Deixa eu farmar artefato rapidinho. E aí, Pato José, bem-vindo, boa tarde, bom dia, bom dia. O Doppel está sempre no limite de artefato, foi gastando até artefato dourado pra upar. Não, é normal isso aí, também gasto. Obrigado pelo follow do Lack06 também, seja muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Se precisar de ajuda em algo, é só falar. Eu com gastrite tomando 1,5 litro de café por dia, meu Deus. Já foi ao médico, ver se tem algum problema, se... Além da gastrite, né, claro. Se você tem que parar de tomar, não sei. Me dá amizade, só vou trocar aqui pela Yelan, porque senão vou demorar muito pra fazer. Dá pra fazer sem Yelan? Honestamente dá, mas... Mas vou de Yelan. Eu gosto. Ó, sugiro um jogo Devil May Cry 5, tá em promo na Steam. Eu tenho pela biblioteca de um amigo, só que tem que ver se esse amigo vai querer fazer de novo o Family Share por aqui. Só que eu vou estar lá em casa. Deixa eu ver aqui. Não, acho que... tá. Biblioteca do Sorei tem também. Perfeito. Então tá bom. Bom dia, Serenas. Bem-vindo. Peguei as materiais de ascensão da AI, mas não tenho livro de experiência pra upar, coitada. Normal. Aí com o tempo você resolve. Resina é assim mesmo. Logo, eu não posso pegar um tiro por enquanto. Se ele me mandar parar, eu vou cagar pra recomendação médica, ô merda. Assim onde eu TP, mas tô aqui vendo a live os fones estão ficando sem bateria, beleza. Posso só apertar. E ela não tá muito ocupada. Eu vou começar com a ult pra eu poder dar um carregado a mais. Eu gosto de carregado daí lá. Rapidinho. Bom, pode fazer aí você. Eu que nem Man Razer implorando por resina. Me dê, papai. Veio 3. Sabia que a chance de vir um segundo artefato com 20 de resina é 7%? Dano dentro.
Mas esses atributos aí... Pena ok. Ok, proficiência recarga, eu gosto. Pra Cook, isso aí tá ótimo. Só pela proficiência. Se desse 4 atributos, era melhor ainda. Não consigo ouvir, tô no meio do recreio. Entendi, deixa eu responder pelo chat então. Não, e você? Eu cheio de flor de trope boa, ótimo. Trope é um set de artefato que é muito bom você ter sobrando. Dá pra usar como coringa em vários personagens. Qualquer um que faça reação elemental vai gostar um pouco. Sugerir jogo pode ser DLC ou é incluso no jogo todo? Pera. Pode ser DLC. Recomendo o que você quiser que eu jogue. Ah, isso aí eu acabei de ler. Oi, Nagasaki, bom dia, bem-vindo. Já jogou WWZ? Não, não sei o que é isso. World War Generations, não sei. Ups. Esse me dá certinho, né? Bonito. Né? 17 mil no florescimento, tá ótimo. Pra quem não tem proficiência. Nesse domínio. DLC do MC5, ó. Só tem uma DLC do MC5? Como é que estão falando comigo? Ah, tá. Exatamente. Oi, de novo. Bravo. Cada version, né? Dano dentro, com dano crítico. Quando eu tiver um Tignari, vai tá legal. Dano crítico, ok. Recarga. E aqui, ok. Tô até sortudo. Bom dia, Ko. Bem-vinda. Não vi... Não lembro se eu falei já. Deixa eu ver aqui. Vamos acompanhar, né? A live também foi junto. Obrigado pelo follow, Mini Torresmo. Seja muito bem-vindo, bem-vindo, bem-vinde também. Bom dia. Precisar de ajuda em algo, ninguém chega a falar. Eu tô aqui pra fazer o meu melhor. Na medida do possível. Eita. Demorou um pouquinho de live, apesar de, né? Não tá muito upado. Mas é bonito os ataques dela. Tão bonitos. Só que aqui eu não vou fazer nenhuma reação, aí a cenário não vai bater também. Ah, só tem uma da Virgin. World War Z mesmo, é de zumbi. Ah, acho que eu já vi anúncio desse jogo. Mas, nossa, não... Ok, dá pra jogar. De novo, 3, que é isso? 7% de chance 3 vezes quase seguidas. Eu não vou saber, saber dizer se é seguido porque eu devo ter condensado. Mas... Não, não é seguido então. Mas é vez sim, vez não, vez sim, vez não. Sorte é essa. Taxa crítica ataque, não sei se eu gosto disso. Taxa crítica proficiente, já gosto mais disso. E, ô louco, meu Deus. Que isso? Tá dando sorte fazer live cedo e farmar artefato. Pensando em upar meu Destiny's Child pro 90. Ele está esquecido no churrasco nível 80. Ah, você pode só colocar ele no 80-90. Igual eu deixei minha chaninha aqui. 80-90 já presta. Que você pega a passiva da ascensão, né? No caso dela é proficiência. E pode upar talento pro 9, 10. Já ajuda demais. Os atributos do 80 pro 90 nem são tanto assim. Se o seu personagem escala com ataque, como é o caso do Chard. Mas eu botei no 90 pra fazer conquista mesmo. De ter um personagem de 90, foi meu primeiro. Tá bonitão, porque tá com o arco que eu peguei, né? Tentando fazer o quê? Pegar a arma da Arconte dentro. Porém, não tive sorte. Tá com peça Frankenstein, mas funciona. Tem atributo bom, como vocês viram. Não tá a melhor coisa, mas tá legalzinho. E 799. Eu pretendo botar no 9 também, ataque normal algum dia, só que não é prioridade. E que muda, dano do carregado, né, que às vezes ele vai dar, ainda mais com essa arma. Não vai dar carregado com essa aqui, de vez em quando vai, mas com essa com certeza. E o dano da explosão quando mata inimigo também aumenta com o nível de ataque normal, bem interessante.
Gastando sorte, pois um. Não que dá um tiro pra aproveitar a sorte? Não, não, eu não quero dar sorte com tiro agora. Tô guardando pra escaramute. Você gosta dele? Ah, eu gosto do gameplay dele. Acho divertido. Acho o design dele legal também. Sobre a personalidade eu não gosto muito, não. Acho ele muito raso, tipo, ele é só, eu quero lutar, eu quero ser o melhor lutador de todos, quero dominar todas as armas. Eu guardo o segredo da minha família, eu quero batalha. É só isso, Tartaga. Eu sei que eu tô reduzindo muito ele, mas a Mihoyo não ajuda também com as histórias que ele aparece. Pra com o arco da Yoi também, ele é ótimo nela. Quer dizer, ele é ótimo nele. Já fez evento dos cubos? Não, nem comecei. Tá aqui mofando. Mofando como se não tivesse lançado um dia atrás. Mas é isso aí. Ainda bem que a Miki adiantou pra mim esses eventos aqui, senão estaria fazendo domingo só. Enfim. Bom dia, Yohanobis. Vai passar a live do Genshin? Vou sim. Eu tô só esperando começar. Já tô aqui na página deles. A sala já está apetitosa novamente. Ok, obrigado. Bom dia, Erissa. Nossa, aí é cedo, hein? Nossa. Você tem aula hoje? É, imagino. Quando começar a volta aqui, beleza, Johan. Tem outros que eu começo faltando 3 dias, quase 2. Nossa, é no limite. Sim, ela é muito babadeira. Dana Nemo com taxa de recarga? Gosto. Arete recarga do Memória da Floresta? Gosto. Para um viajante, fica legal. Para uma colei. Pra usar junto com, sei lá, Manilou quando tiver ela. Não Nanilou, mas junto com Manilou. Talvez Nanilou. Não, Nanilou não. Talvez. Vai saber. Olha o passarinho que bonitinho. Bom dia, Dani. Bem-vinda. Achei muito chato, sim. Ah, você tá no meio da anúncio. Daqui a pouco eu falo. Tenho aula, mas acho que não vou. Tô doente. Melhoras, isso. Acabei de farmar, então vou aproveitar para upar os artefatos. Inclusive, se vocês ainda não pegaram o check-in diário de ontem, peguem. Ai, ai, ai. Peguem o check-in diário de ontem. Importante. Não é importante. É bom, é bom. Não vou falar que é importante, que acho que eu tô forçando a barra. Mas é bom, dá umas geminhas de vez em quando, né? Uma vez por semana. E o web evento também tá rolando. Eu tenho que atualizar o link do web evento, inclusive. Mas tá rolando, já peguei 45 gemas só no web evento. Você gosta de Hogwarts Legacy? Não sei do que se trata. Eu sei que é de Harry Potter, mas eu não sei se é um jogo, se é um livro, se é uma série. Harry Potter? Ah, Harry Potter eu... Tipo assim, eu não gosto da autora, mas dos filmes eu gosto. A série... Não, as séries não. Só vi os filmes, só posso falar dos filmes. Os filmes são legais. Ah, jogo do Harry Potter, entendi. Bom dia, Prongs, bem-vindo. Tô bem, e você? Então vamos para uns artefatos aqui aleatórios. Aleatórios não, mas qualquer personagem. Era flor, né? Não, essa aqui ainda não. Talvez. Não, não, não. Eu quero realmente o Sonhos Dourados na cookie. Vai ser esse aqui mesmo. Calma. Sonhos. Proficiência. É isso aí. Do mundo de Harry Potter, na verdade. Ah, bom dia, Zed. Bem-vindo. Nas diárias, boa, Floco. Cansado, acordei já fazer umas coisas aqui em casa. Imagina. Nossa. Deve dar uma vontade de voltar pra cama. Bom dia, Pato José. Tanto é que tô quase no pitch do mochileiro na secundária. Boa. Lá vamos nós.
Vou botar no... Honestamente, vou botar no mais 12. Eu vou gastar, velho. Tanto faz, eu quero proficiência. Não preciso de mais nada. Nome da conta? Bom, não faz muita diferença, mas eu ponho aqui que eu estou na minha própria conta. Vou ver se consigo aproveitar Black Friday hoje e comprar as memórias Sun e a fonte pra enfim montar uma PC da Xuxa. Excelente, espero que consiga, pô. No dia grande também. Ah, tá, no pitch. Ah, recarga, vou botar no 12. Viu o trailer e você pode customizar os personagens, isso é bem legal, eu gosto de customização. Cavalo. Apesar de, né? A customização não acrescenta muito no jogo, deixa ele pesado, mas é muito legal você ter seu próprio personagem. Então, eu acho que vale a pena. Eu sinto falta. Não, pô, proficiência. Não, acho que vou parar por aqui, hein, florzinha. Quero que seja uma flor boa, não vou gastar artefato nisso. Agora a pena, por outro lado. Vamos nessa aqui que tem mais uma chance de upar do que as outras. Como é que meu zap apitou, eu acho? É, tá. Mickey tá pedindo ajuda com a resina dela depois, pra eu gastar um pouquinho. Vai ter que ser depois da live. Recomendo gastar resina no early game com o quê? Com o que você estiver precisando pra deixar seu personagem mais forte. Seja arma, seja ascensão, seja artefato também. É bom farmar um pouco de artefato no início. Só não recomendo gastar resina frágil, as recargas. Mas pode gastar resina normal, tranquilo. Taxa crítica eu não gosto muito não. Mas o que você estiver precisando pra deixar seu personagem mais forte, gasta resina. Só não deixa parado. Bora, livro de experiência também. Excelente. Obrigado, pô. Ah, será que eu deixo no 12? Vou tentar upar esses dois. Se um deles upar proficiência. Gastando com material de ascensão, tá ótimo. No começo é bom arma, já que artefatos nem todos estão disponíveis, sim. Mas os que você tem, né, tipo... Ah, você pegou uma areia de ataque, um cálice de ataque, uma tiara de ataque ou taxa crítica. Vale a pena você gastar uns artefatos pra usar de food pra upar eles. Não vença, danada da proficiência. Talento já não sei se eu recomendo muito no início, porque talento é aquela coisa, você só valoriza o talento, quer dizer, o talento só valoriza o ataque que você já tem, os atributos que você já tem no personagem. Eu reclamo de barriga cheia, eu sei, mas eu realmente quero proficiência pra minha cook. Pelo menos tem uma areia do set. Duas, na falta de uma. Parece defesa. Tiara, não. Paciência. Memória da floresta aqui que nós temos. Será que eu vou finalmente conseguir buildar minha Kusanali com memória da floresta? Se bem que eu tô buildando ela mais full proficiência, né? Mas o ideal seria full proficiência com esse set. Eu acho. Ah, seria, que seria suporte. Mas vamos ver. Vamos ver. Então, eu não terminei o raciocínio. Sobre talento, o que que ele faz? Ele aumenta um pouquinho o multiplicador, né? Então, se o seu personagem não tem um valor muito alto do atributo, no caso da Yelan, aumenta o escalamento com a vida máxima. E fica mais fácil de ver. Se você não tem uma vida máxima muito alta, não fica meio caro investir nisso. Acho que é melhor você focar em aumentar o atributo base, depois aumentar os talentos. E com atributo base eu quero dizer os atributos totais também. Você não esquece que eu falei de atributo base. Acho melhor aumentar os atributos totais com artefato e arma e nível do que focar em talento no início. Mas com certeza depois que você pega lá nível 30, 40 de aventura, vale super a pena. Esse nome é o seu real mesmo? Não, não é meu nome real, é o nome da internet.
pode vir qualquer coisa. De preferência dano crítico. Ok, vida. Botar no 8, ver se vem taxa ou proficiência. Recarga, pode até ser, só não quero que venha vida, mas só porque eu falei isso vai vir vida agora. Ok. Botar no 12, que eu não quero gastar muito artefato agora, só pra ver como é que vai ficar. Ah, é, tem uma coisa que dá pra fazer, que é clicar em detalhe e depois voltar, se for upar de nível, e não aparece a atualizaçãozinha. Opa. Economiza um pouquinho de tempo. Quase. Ah tá, é que conheço uma pessoa que você esse nome, entendi. É relativamente comum. Proficiência, eu gostei. Permaneça trancado. Esse aqui, será que vem um dano? Por favorzinho. Aquele que não deve ser nomeado, que isso? É pra confundir com várias pessoas ruins falando assim. Daqui a pouquinho começa a live da minha ruim, né? Vida. Não gostei. Areia. Ok. Mas não dá proficiência. 4 estrelas somente. Não. Acho. Será que vem dano? Não acho comum, é muito específico, talvez seja comum na gringa, dando bem. Ah, tipo, dentre os sobrenomes alemães, eu acho que é relativamente comum, tipo Schwartz, Schwarzmann, uns negócios assim. Mas, não é muito comum mesmo, não. Perdão. Não foi minha intenção, amigo, foi uma alusão ao Voldemort, só um trocadilho. Tá tudo bem, Cor, relaxa. Só tô comentando mesmo que mais pessoas além do Voldemort são chamadas também de aquele que deve ser nomeado com uma moto passando atrás de mim, fazendo muito barulho. Mas acho que ninguém pensou no coisa, não. Enfim. Não veio dano. Triste. Minha AI no secundário já tá com quase 60% de taxa, tá ótimo. 60% já deixa bem confortável, na minha opinião. Primeira ascensão, nossa. Ela escala o quê? Taxa mesmo? Outra coisa. Sorte em artefato, né? Tá ótimo. Bom dia, gente feliz, bem-vindo. Motomente, pois é. Taxa, ótimo. E deixa eu ver o chat do Genshin aqui na Twitch. O pessoal tá spamando emote. Assim que começar, eu vou ver. Enquanto isso, o que que eu faço? Tem mais artefatos para upar, mas... E a preguiça, como é que faz? Deixa eu tirar potencial de alguns. Esses aqui que estão trancados, por exemplo. Esse aqui é porque é da recarga e vida, é ótimo. Esse aqui é ok. É que eu não tô com muita urgência pra upar eles, não. Por isso que fica no mais zero. Eu só quero ver os que estão com 3 atributos apenas. E com uma taxa, um dano. Pra ver se vai ficar com taxa e dano. Ok. Pena. Não, esse aí já vi. Mais zero, mais zero. Aqui. 160p minha net ainda trava. É foda. Mas é a vida. É a vida. Tira. Onde que eu tava? Doppel, o que seria melhor pra cura da Cookie? Porque tem um negócio com proficiência. Pra cura, é vida. Vida e bônus de cura. Você usaria vida na areia, vida no cálice e bônus de cura na tiara. Mas você precisa de tanta cura com a sua Cookie? Porque proficiência faz ela curar decentemente ainda e faz ela dar muito dano com reação elemental. Então, se você for usar ela em time que faz reação, tipo Hydro, Pyro, Dendro, é melhor você usar ela full proficiência, na minha opinião, porque dano faz falta, né, pra fazer o abismo mais rápido. E quanto que cura, eu não sinto tanta falta assim. Ela já cura tipo uns 2.500, mesmo full proficiência. Cara, ela ia curar 4.000 com full cura? Ia, talvez até mais. Só que eu não sinto falta.
prefiro ter dano. Mas se você vai fazer ela em um time que não faça reação elemental, ou seja, monogel ou físico, e a reação do supercondutor não vai dar dano, não importa a sua proficiência, aí fica legal full cura mesmo, que aí você não se preocupa muito com levar um outro curandeiro, talvez. E pode ficar tancando tudo com a cura dela. Mas é isso. Salve, bom dia, Santori Marcos. Bom dia também, Bri. Olhei no susto, o Bidu simplesmente pulou na cama e latiu na minha cara. Ó, foi pra você ver a live. E aí, ó. Aí, pronto. E aí, Mihoyo, você vai chegar na hora ou não vai? Será que eu gostei desse artefato ou não? Acho que não. Tem que ser melhor. O que faz tudo, né? Cu que faz tudo. Muito bom. Ok. Sim, tudo levemente calculado. Mais um artefatinho. Vida. Meu, vai atrasar igual o povo, né? Xiii. Espero que não. Esse aqui é pela proficiência. Não vale a pena upar agora. Recarga vida. Ok. Aí, começou. Já vou compartilhar, pera. Obviously, I'm here scouting out the place. Eu devia ter I've been arrumado isso. investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. We're practically family. I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. Olha o trailer da versão. Calma, tá meio cortado. Tem que fazer assim. A friendly word of advice. Nossa, tá Test horrível. of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. Eita. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why this time I have a feeling that it's staring right at us? Será que tem um fantasma aí mesmo? Talking to me. Parece que... Dottore. Jester, I have completed the task you gave me. A tarefa que o Jester deu pra ele. Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Ih, Balladeira vai Did you parar de really existir. think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Oh, bonito. Ansioso. O andarinho. Sworn Fury. You dare to gaze upon me? Mudaram mesmo a tela da ult, né? Ok, eu acho. Rosa linda. Dare to mess with me? Nossa, eu li o título dela como masoquista enigmática, mas acho que é maquinista. Será que o puxão dela vai ser bom? Pô, não pareceu muito bom. Mas não precisa ser. The Scrooge. mere fact of your utility does not make you indestructible. Quem tá falando? Eu jogo em japonês, eu não sei quem tá falando. Ó o código. O pessoal deve estar mandando na live, deixa eu ver. Ah, eles não podem mandar na live. Vou ver se consigo digitar isso aí. U6FNBNPV. Eu vou testar pra ver se vai funcionar em mim. E aí se funcionar eu mando aqui. E se não funcionar eu corrijo e mando. Deve ficar na tela mesmo. Resgate concluído, deixa eu ver se foi isso aí mesmo. Perfeito. Vou mandar aqui, gente. O código aqui. Mas esse aí, o código, eu vou mandar lá no Discord também.
Anúncios, anúncios. Códigos da live. Não, foi o tempo certinho pra mandar. Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. Opa, valeu. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine in Genshin Impact. And today I'm joined by... Max, the one and only middleman, voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. Yeah, I know. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find out more about it. Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was lighthearted in places, but it was dramatic. Eu não sei se eu traduzo depois que eles falam tudo. Se vocês querem que eu traduza. Por isso, só estão comentando sobre o trailer, o que eles acharam. Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's Como o quite a Scaramouche vai se story tornar behind that. andarilho, hein? If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest Interlude chapter in version of Genesis. There is so much to learn in this quest, so I hope everyone checks it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. Oh, meu Deus, que It's all right. How can I say no to a cute Chibi-Ito? You can't. Here's a little preview from the quest. Como é que você fala não pro Ito? Itinho. Oh, we ran into two people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Quem é esse falando? Ué, que Tatarasuna foi sabotada. Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? A Nahida? I guess we'll have to see. It is interesting, though, to see the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in this interlude chapter, Nahida will task the Traveler and Paimon with keeping an eye on Scaramouche while we go with him into Irminsul in search of some information. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some reason for deciding to keep Scaramouche around. Oh yeah, totally. And I'm liking Scaramouche's new style. Gostei das cores também. Heck yeah, always. No, right. And at this point, he's known by a completely different name, the Wanderer. I love that name. Okay, so I know I'm not the only one who's curious about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Bonitão Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3, so let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. O dublador japonês dele é o do Natsu, né? Natsu pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. Ai, será que vai ser divertido jogar com ele? Tipo, eu tô vendo aí, mas é diferente quando você pega no boneco, né? Bow your head. Tá lindo os efeitos, pelo menos. All right, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a second, wind blades? Not the same as the Traveler's wind blade, though. Okay. So, as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill.
Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal in their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. E a habilidade só entra em cooldown depois que acaba essa stamina. É chatinho. Entrar esse cooldown quando usa, seria tão melhor. Possible actions the Wanderer can perform while hovering in the air, which all rely on Kuguryoku points rather than stamina. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to maintain speed. Basicamente, você voa mais alto, você correr, gasta stamina mais rápido e acaba mais rápido a skill dele. Extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding jump ele consegue voar mais will alto. cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering state. Oh, okay, so travelers will need to plan their actions while hovering. Exactly. So, with his talent, Jade Claim Flower, when casting his elemental skill, if it contacts Hydro, Pyro, Cryo, or Electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So, for example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring the set amount of energy upon hitting opponents. Tem interação quando ele faz esse demoinho com o elemento quando usa a skill, no momento que ele ativa. Two different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks Pela really auréola cool. atrás dele dá pra ver que tipo de buff ele ganhou quando fez esse demoinho. Ele pode ter até dois buffs ao mesmo When the tempo. Wanderer is in Tem a hovering constelação, né? state, if his normal or charge attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku Ali, points. ficou brilhando roxo, This ou do buff canto effect esquerdo will superior. fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, Porque agora não dá pra ver I'm sure direito. extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. Vai And if brilhar you've noticed, azul there is a colorful e aura of light around his body to ali indicate embaixo when na that buff direita effect is tem o triggered. gelo. That's pretty cool. I love all the Okay, detail okay, they dá pra put ver, into dá the pra ver. Wanderer. Alright, this brings us to the Wanderer's Elemental Burst. Yay! Easy So, means check Scaramouche. this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state will end and he will begin descending E after the acaba a burst is skill. completed. É triste. Okay, Tem que estar no this final então stomping pra não animation desperdiçar. is a little aggressive. Yeah, but it's cool. Antes era I pior know, and ainda. it actually Mais suits his agressivo. character. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. Então, de This exploração. is an interesting one. Pera, esse é The Wanderer can decrease the mora required when ascending bows and catalysts. Hey now, you can never complain about saving É more. tipo a passiva da Shogun, mas pra Okay, arco e true. catalisador, ao invés de Alright, espada e lance. now that we've seen the Wanderer, let's move Reduz on o to the consumo next de new mora character. ao acender. Are you ready? I'm ready. Yay! What did you say? I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, and I'll Madame see if I can Farozan. pick that up. Huh? Os olhos. A pupila What dela is tem it that you'd like to heterocromia. learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Desculpe, Madame Farozan. What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. She seems so awesome. She's E fun. aí, Rory?
Isso também não é mais Wonder what their estranho. skirts made I out know, of. her design is so cool and really detailed. I love it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, velha. where's my teeth? Well, É sério? she's not that old. I Oh, don't know, right. could've fooled me. Faruzan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Eita. But let's call him the Wanderer, Sarah. Please. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the traveler's age also É kind of complicado, mysterious? Flaco. That's true. It looks like all of our characters are intriguing. But it's safe to say that Faruzan is way older than most people in Tibet. Faruzan Pra works que in the fazer isso? academia's Haravatat Pra mostrar a Darshan and tecnologia has been a dela? Que hairbod, ela which consegue, roughly means mentor ela for over a ficar mais century. jovem com a So I bet tecnologia. everyone out there is wondering if she's also some kind of creature blessed with long life, you know? Like Klee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe Ela é um not humano so normal, typical. mas About não tão normal. 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. É, muito But inteligente. later, Ela. she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. Woo! She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Meu Deus. Wait. So that's Todo how mundo aí she's na been zona ficou preso em hairbod for puzzle over a em century. por muito tempo. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very talented person. It's just that after being separated from the world for so Pode ter passado long, anúncio she's agora. kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep. And she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so Vamos ver. now that we've covered her backstory, Quero why ver o don't we alcance take do a look at puxão do tiro Faruzan's carregado abilities in dela. combat? Let's do it. Fight. 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules at the academia. Último acorde. Dare to mess with me? Have fun with this gift! Acho que você tem que estar nessa área que a ult dela faz pra ganhar um buff. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry. And I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that mas aí deals fez damage reação. to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. Eles não So she querem can mostrar o clump alcance do enemies puxão together. certinho. And there's also another thing about her special charged attack. It Isso é will um mau create a sinal, quer dizer vortex que é effect baixo. at its point of impact. Aí, ok. And if the É attack baixo, é hits an enemy baixinho. or ally member, Se it'll puxasse apply o a dobro mark disso, and ainda ia create a vortex ser after a short delay. decente. Okay. So it looks like there'll be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. O que eles estão I batendo? think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all eu ali. together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging sinergia com a Faruzan's Klee. next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's gone for Oh, meu 100 Deus. years. Bada boom. Tá bom, hein? Even Sino's jokes are
funnier than that. It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members. E usar skill depois da ult. Travelers should Mas know é, that tem the que estar effective dentro dessa range of área aí this da buff ult is da quite Paruzão large, pra ganhar buff. and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's Ah, no não é? need to go chasing the polyhedron. Ah, não é dentro da área da ult. Então. After unlocking her Você talent, pode estar em qualquer lugar, só tem que ativar o pulso. When a team member uses Perfeito, normal então. charged or Você não tem plunging que ficar attacks, correndo atrás do elemental skills, triângulo, or sabe? elemental bursts Tá to deal ótimo. animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Quanto dura a ult dela? And as a researcher of mechanics and puzzles, Faruzan has taken it upon herself to explore Deve ser uns many 8 ruins, segundos. with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent reflects this, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? Quando That que a is gente vai a pegar good personagem? question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the Os early grandes part eventos. of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own Ah, event Faruzão vai wishes. vir com o Ito? Faruzan will also be making her calma. debut in these event wishes. In the Ah, não, later com os dois, part com of os dois, version desculpa. Com os 3.3, dois. we'll be seeing rerun Esquece. event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. Ai, chegou em Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. Faruzão agora So em Rosário, travelers should será? be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. I hope Oh, travelers will artifacts. have fun experimenting and trying new combinations with these. Yeah. Okay, we've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break isso aí with já another tá. redemption code? Sounds good. Roll out the code. Woohoo! Nossa, foi muito rápido. Mas tá, deixa eu pegar o código aqui. NS8BD6VPS77Z. Testar se funciona, já vou mandar aí, mas vou testar se funciona primeiro. Quer dizer, na verdade vou testar se funciona segundo. Eu já mandei. Funcionou. Funcionou. Postar lá. Opa. Segundo artefato é pra Nilou, não é? Então, não deu tempo de ler. Tiraram muito rápido. Eu realmente não vi direito. Provavelmente deve ter a Rosária no banner do escaramucho do Ito, com a Faruzan e o Gorou. Da moeda é bom, Bri. E aí você ganha dinheiro de volta. Welcome back to the version 3.3 special program. Okay, Patrick, what do we have next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the Test of Courage event, and I'm sure plenty of you were wondering about that, so let's start there. Aha! You must be here to participate in the Test of Courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. Louco. I'll count it down. 3, 2, Eu vou passar, pois é. 1. Welcome to the Test of Courage. Enter at your own risk. Parece pouco a voz do Rotal, não sei se é. That was pretty interesting. Não escuto tanto. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Ah, Yes, espada that's caça. right. Word Legal. has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to control a bouncing bar to que bounce a legal. ball and Eu use gosto. skill ball effects to break as Amor many doce bricks tudo as de possible. novo.
Okay, I'm liking this one. Seems pretty straightforward. During the game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. Nice! It even has elemental Ah, reactions. corre normal aí, ou... We can control the characters to move the bar. When the character we're using is either pyro, hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. Que bom que não vai demorar muito When pra preparing completar your isso. team, you can equip modifiers vai to demorar, receive vai, various mas buff effects, não tanto which will quanto help you poderia. successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate 5 até o modifiers, final da live and da use Genshin. different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Ah, loja de evento. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op cooperativo. mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, Ah, in tem addition to this cooparte. minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. All right, let's move on to our next event. Não vou dormir não, so next vou... up, we have a race Mas eu event volto à tarde, called sim. Across the Wilderness. Your objective, collecting balloons. Ah, pegar balão e Seems like mostrar. the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, A right? gente vai ter que pegar o andarilho pra in fazer this esse evento, each stage putz. will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn Tem que fechar o máximo de balão possível dentro do limite de tempo para ganhar o máximo de recompensa. travelers will be able to utilize their character's skills and talents. Dá pra usar skill e talento. It'll be important to Esse assemble escaramujo vai the ser bom right mesmo, né? team Mas depending on the traits and terrain of the pay to win é challenge foda. area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use Caso vai something ser legal called a também. wilderness compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, Estamina you can infinita. only Ah, esse claim caramujo one fica buff roubado com during estamina each infinita. challenge. E You aplicar must pra skill dele. consume blessed energy to Se use não the aplicar pra compass skill and aí, gain ok. the selected Não buff. deve aplicar. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. É um saco isso. this Você quer event descer, looks mas aí pretty você tem que crazy. subir. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. Tá ótimo, The other Jaco. kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for Tem cooperativo challenges. também, Ooh, pra fazer more chances to desafios. play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with the esconde, Wind Race esconde, event. Floco. And of course, this is going to be another co-op event, and I for one am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now. De missão but diária de there have pegar been a 3 few das changes. Let me introduce what travelers can Yeah. expect to see this time around. O que vai ter de You'll diferente probably dessa skip some of the vez? basics this time. É a terceira vez que veio o Players evento, either né? hide or seek. É a terceira. And then Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Monster. Imagina caçar de Travelers will escaramujo. be split into 2 different sides. The Pera, rebels agora é 2v2. You will need to use skills and pera. master the art of hiding or chasing down others 2 to win this event. caçadores.
The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Sim. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ah, dá pra participar mesmo depois de ser pego. Cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory beacon skill. Aqui que se faz. This skill will allow you to place a random beacon to confuse você pode colocar coisa pra confundir o caçador. Tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision. Ok, skill normal. So even after you've been captured, you can be like a little ghost, trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty Em fun. linguagem de Among Us, você pode sabotar have to sit there and just quando tá morto. watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. Nossa, fica invisível perto de uma... including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention primo gems and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. Esse é aquele lá que tem os domínios. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Tem personagem de teste pra você usar. But this time around, E você tem que completar os desafios lá vermelhos. Ou é outro? Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, Era mais ou menos isso que we eu can tava power up the pensando, só que tá control array bem and diferente proceed com o to the final sumário. challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. Dá pra usar na primeira parte do abismo. Travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Ou na segunda. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, Tem que prezar, meu apoio, tá mostrando time que presta, né? Às vezes monta um negócio aleatório. Travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Esse vai ser o nome. But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Slap that code on the screen! Códigozinho. Eles falaram bem pouco do TCG. ET9 Super-B. Opa, Super-B 765. Acho que é isso. Vou testar.
Resgate concluído. Isso mesmo. Não vai ter Lisa. Redemption. Ei, lá. Ah, tá, do código. Achei que era do jogo. Fiquei confuso que disse, modo jogo permanente, mas limitado. O Oz devia estar jogando também. Só a minha opinião. Welcome back, everyone. Valeu. During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. Vou falar mais, So então. next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. Ótimo. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs Mostra o or segundo battle banner. against your friends. Shogun e There is Yayato. actually a legend behind this game. It is said that a young guy in segunda metade, Sumeri né? found an ancient casket of tomes in the attic. Mostrou logo depois esse Opened it and caramuchito. discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King bonitinha a fell lenda. prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me, or does that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. Com So certeza. while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed desafiar as deck of pessoas pra cards duelar. to duel against an opponent. Pô, os NPC aleatórios. Desculpa por aí, Noboro. Travou? Foi minha internet? The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's yeah. gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Ah, tem reação Yup, a dentro do jogo? constructed deck must Essa é contain elemental. character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an Ah, elemental não. skill, Vou pegar a espada and de an favores nesse elemental jogo. burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys vai notice that ser there are bem even fixe. monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Certo. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. É You're right. verdade. So, O Coringa, in né? addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni Element. The Obviamente. elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a É tipo Pyro Pokémon, character se já like jogaram Diluc Pokémon needs either TCG. Pyro or Omni Elemental dice Tem que ter to energia perform an necessária action. pra fazer Clear o now? ataque dele. Yep, crystal clear. Also, deu elemental pra dice can entender. be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky será o melhor coins, new jogador cards, NPC? or other rewards.
Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? Oh, that's right. Dynamic. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboard or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. É só por diversão, não tem... That's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kugaryoku points just doing this whole thing, so... Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my third time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Pra mim parece que tu tá sempre aí. Doesn't it feel good to feel special? Seriously, do you feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. Esse do cara é uma figura. Adoro ele. Mas foi isso. Muita coisa interessante, né? Os eventos, história, personagem. Onde que eu ficava? Acho que era assim. Podia ter dado Ctrl Z, podia. Mas agora já foi. O que mais? O TCG que tá vindo. Ansioso. Skin, acho que ele tá falando do TCG mesmo. Não falaram nada de skin da Ayaka, né? Que o pessoal tava supondo que ia vir. Ou alguma outra. Mudei meu jogo pra japonês e ele aqui eu mais sinto falta, assim... Se eu fosse mudar pra inglês, seria mais por ele. Ah, resgatei aqui as gemas, certo? Os códigos. Já 300 na conta. Quanto que eu tô? Já cheguei no 10 mil de novo? Já. Meu pitch, se não me engano, tá 59. Tá 59. Guardando pro escaramucho, andarilho. Vai ter 11 páginas, quase 12. Quer dizer, vai chegar na 12 e vai estar no último da 12. Ah, não, tá 68 então. É? Não, 58. 58. Ó, 55, 56, 57, 58. Tá 58. Tá. 58 de pitch. Tenho... Ah, é moto barulhento no fundo. Tem mais 63 pra comprar. E aqui também tenho 22. 22 mais 63, 85. 85 mais 58. Olha que bonito. Um inverso do outro. Inverso não. Espelho do outro. Mais 53 mais 85. 133? 143? Deixa eu calcular. 58 mais... É 143 mesmo. Quase lá. Mas eu garanto até ele chegar. Vai ter atualização, vou explorar, vou fazer diária. Nossa, normal, triste. Tem um monte de quest, tem sonhos dourados. Viaja tempo. Mas foi isso a live, por enquanto, pela parte da manhã. Agora eu vou focar no meu. Fazer as coisas de gacha player, né? Peguem os códigos, mandei lá no anúncios. Acho que mandei os 3. Mandei os 3.
O que mais? Eles expiram amanhã os códigos, eu acho. Mas pega hoje pra garantir. Será que vai ter loja igual ao Bully pra pegar mole e outras coisas? O TCG? Espero que sim. É 11 dias ainda, pois é. Agora só tem coisa de gema. Nada. É web evento. Código de resgate. Check-in diário. Check-in diário. Check-in. Evento da Twitch, né? Do drop. Resgate. Compensação, manutenção. Enfim, normal. Não vou dormir não, gente. Acho que é isso. É isso. Nos vemos à tarde. Com Homem-Aranha, Miles Morales. Eu já baixei, inclusive. Será que eu já deixo preparado pra jogar? Ou iniciar o jogo pra já deixar aqui bonitinho, do jeito, sabe? Miles, deixa eu ver. Vou deixar já preparado. Vai ter Miles. Tá abrindo, inclusive. Vou pegar aqui. Hoje vai ser o dia todo, Miles. Assim que eu conseguir mostrar... Aqui, já tô mostrando. Ó. Nossa, é sério que esse é o menu? Bem simples. Não, tudo bem, mas bem simples. Ah, deve ser o menu de abrir o jogo. É o menu de abrir o jogo. Enfim. Tela inteira, não sei, hein? Tela inteira exclusiva. Mas vou ter que jogar em janela, eu acho. Tudo alto, foda. Espero que esse PCzinho aguente. PCzinho nada, PCzão. Tem que ver. 2560, eu não quero 2560, eu quero 1900. Mas depois eu vejo se dá pra mudar 16:9. Enfim. Deve tá bom. Deve tá bom. Vamos ver. Você vai dar aula de à tarde, mas pelo menos vai ter o VOD se você quiser ver e tiver tempo. Mas... Calma. Mas infelizmente, caiu pra hoje. Calma. Eu só quero... Calma. Quero mostrar a intro. Não a intro, mas... Eu não vou conseguir mostrar. E se eu colocar... Ah, moleque. Isso aí, pera. Ajusta. E... Faz assim. Chegou a tocar mango? Que coisa boa. Bom dia, Vinícius. Tudo assim chegando, beleza. Eu tenho que abaixar o volume, tá? Tá bem alto. Isso aqui eu só tô preparando pra de tarde, viu? Eu não vou jogar ainda não, só pra ver se tá tudo certo. Tá baixinho, mas depois eu vejo. Não tem comando, Vinícius. Eu sou streamer pequeno que não pensa nas coisas, mas no servidor do Discord tá lá em anúncios. Eu posso fazer exclamação código gemas pra hoje à tarde. Eu vou fazer isso. Isso. Coleta dados necessários. Tururu. Ah, será que eu quero que eles coletem minhas interações com o jogo? Acho que eu vou limitar, desculpa. Seria de um resumo de... Ah, eu vou querer ver sim, na verdade. Então fica pra depois. Quando eu for jogar mesmo. Mas acho que a tela tá boa, né? Deixa eu ver. Tá boa, tá boa. Oi, Kiss. Só que você chegou quando a live vai acabar, honestamente. Vou fechar aqui. Hoje foi só pra conferir mesmo a live da Mihoyo, pelo menos de manhã. À tarde vai ter Miles Morales, igual já viram aí agora. Deixa eu ver, já que não vou conseguir assistir, eu vou deixar no Lucky me preservar de spoilers, tá certo. Jogo sensacional, platinou Miranha. Mas já? O jogo não lançou recentemente? Ah não, tem tempo. Outubro. 18 de novembro que veio pro PC. Entendi. 18 de novembro. É, dá tempo de platinar, eu acho. Resumo é foda, pois é, tem que ver. Eu não sei muita coisa não.
Não vai ter análise. Eu, tipo, você pode pedir pelo Discord que eu faço, mas aqui em live agora eu vou descansar mesmo. Isso aí. Não, mano, o quê? O que houve? Tô perdido. O que será que você... Ah, PS4 tem os exclusivos. Ah, entendi. Entendi. Miles, mano, do Lions, entendi. Lançou recentemente, meu irmão já platinou God of War Ragnarok, ô louco. Esse cara é brabo e rápido. Preciso platinar Horizon Forbidden West. É, cada um, cada um. Eu não tenho esse tesão em platinar os jogos, mas se vocês gostam, é isso aí. Platinei God of War Ragnarok de boa, deixa 2 análises guardadas pra mim, dia à noite eu volto. Então, Kiss, não tem como deixar guardado se não tem vaga. Pede pelo Discord que eu faço. Na aba de builds ou ajuda, alguma coisa assim. Mas em live assim tá complicado pra mim, que tempo é foda. Não, mesmo que não fosse brincadeira. Mesmo que ele estivesse falando sério, realmente tá complicada a situação. Acho que os jogos que eu mais curto eu entendo. Eu não faço muita questão, mesmo os que eu mais curto. Não sei, eu sinto que vai acabar a magia de jogar eles se eu platinar. Sabe, tipo, já extraí 100% do conteúdo, agora se eu voltar vai ser enjoativo. Eu gosto de ter algo pra fazer quando eu volto a jogar. Se eu voltar a jogar. Enfim, não sei. Só tô falando o que vem na cabeça na hora. Talvez tentando criar uma desculpa pra não ter platinado nenhum jogo. Mas faz sentido. Não sei. Bom, vou fechar aqui a live. A gente vai perder a graça. Algo assim. Já fiz tudo que tem pra fazer, e agora? E agora? Bom, espero que tenha gostado de acompanhar a live da 3.3 comigo. Não traduzi muita coisa, mas foi mais o povo conversando mesmo. E sobre personagem, depois a gente vê certinho quando lançarem. Mas Faruzan tem algumas coisas pra explicar, depois a gente vê, mas saiba que ela é suporte de dano a Nemo. Ela consegue juntar os inimigos, aumentar dano a Nemo, reduzir resistência a Nemo, aumentar dano flat a Nemo. O que mais? Basicamente é isso, sem constelação. Nos vemos às 3 da tarde, horário de Brasília, pra jogar Homem-Aranha Miles Morales. Pra mim não tem essa, jogo 10 vezes mesmo jogo, mesmo platinado. Entendi, mas aí cada um, cada um. Eu não zerei God of War Ragnarok, faltava 2 troféus, só por isso platinei mesmo. Só tenho platina de 3 jogos, Bloodborne, ele e Ring. Ah, muito bom. Dá pra cabecinha. Sim. Ansioso. Pelas minhas geminhas, pelos personagens, pelos eventos, pela exploração, apesar de, não ter muito tempo. Mas é isso. Pouca gente assistiu, mas normal. Live 9 da manhã. O pessoal tá trabalhando, tá na escola. Enfim. Fiquem bem, até mais tarde. Vou só fechar a live mesmo. Falou. É isso aí. Qualquer coisa sabem onde me encontrar. E se não sabem, é aí. É aí que me encontra. No Discord. Pra quem